Passada. Então já está gravando e vamos dar início. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Pronto. Então estamos aí. Boa noite a todos, né, que estão conosco. Nós vamos prosseguir então nesse assunto que é fundamental, irmãos. É um assunto que, como eu disse aqui, né, o próprio apóstolo João disse que se alguém trouxer uma doutrina estranha, e ele estava tratando ali da pessoa de Jesus Cristo, né? Que nós não nos assentemos com essas pessoas e nem as recebamos em casa. Eu não sei se eu consegui ser um pouco claro, né? E nessa caminhada nossa eu pretendo ser claro nos posicionamentos, né? Posicionamentos históricos da igreja. Queridos, nós não estamos tratando aqui de matemática, de biologia, de geografia, nós estamos tratando de vida eterna. Nós estamos tratando da diferença entre céu e inferno, aquilo que vai acontecer conosco depois que os nossos olhos fecharem aqui e nós abrirmos do lado de lá. O que acontece depois da morte? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Escritura diz isso. Não tem nenhum de nós que está presente nessa sala aqui virtual que não tenha um problema, que não tenha uma dificuldade, que não tenha problemas teológicos. Todos aqui possuem questões, erros, dúvidas. Mas em se tratando da pessoa de Deus e tudo aquilo que ele revelou de si, e especialmente que Deus ele é um em natureza e três em pessoa, e nós vamos ver o que é isso aqui hoje, isso é um dos dogmas fundamentais da fé. E aquele que não crê que Deus veio em carne, ele não é salvo. É a palavra da Escritura. Então isso é muito importante. Eu peço a atenção de vocês quando nós tratamos da pessoa de Deus, do Espírito Santo, de Cristo. Não é algo que um acha que Jesus vem, reina 1000 anos, depois de 1000 anos vem o fim dos tempos. Não, mas tem outros que acham que Jesus volta depois dos 1000 anos, e aquela confusão que tem, especialmente quando se trata das doutrinas dos últimos dias, né? Todos salvos e brigando, discutindo um com o outro. Mas tudo indo pro céu. Agora, quando a gente trata da pessoa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem espaço para isso, não. Ou é ou não é. O Fábio, né, até falou aí que ele tem entrado em muitos embates com testemunhas de Jeová. E eu falei que eu ia dar nome aos bois aqui. Eu não ofendo pessoas, mas eu luto contra doutrinas erradas. E até o fim eu vou fazer isso. Eles são carentes de misericórdia como nós. Mas os testemunhos de Jeová, eles trouxeram uma heresia que foi rechaçada pela igreja primitiva, já no 3º século. Os arianos, Ário, nós vamos ver isso, né? Foi um bispo da igreja que disse que Cristo não é Deus. Cristo é como se fosse um semideus. Ele está abaixo de Deus, mas está acima da humanidade. Então ele está entre a divindade e a humanidade. Ele não é nem Deus, mas também não é mero homem. Ele é um pouco acima. Ele é a primeira criatura, exaltado, glorioso, mas não é Deus. E o Espírito Santo nem pessoa é. O Espírito Santo é uma energia. É uma força que emana de Deus o Pai. Isso foi rechaçado na igreja. Não, vocês são heréticos e vocês estão indo para o inferno se vocês não se arrepender. E os testemunhos de Jeová são exatamente isso. E hoje, século XXI, é a doutrina que eles defendem. Então, podem ver que as heresias elas vão reciclando, né? É interessante isso. Ficou adormecido durante séculos. Deve ter tido um foco aqui, um foco ali. Mas hoje tomou força pelos testemunhos de Jeová. Existem outras seitas arianas ou unitaristas, é outro nome que dá, né? De único, né? Um Deus em pessoa e um Deus em natureza. Nós vamos entender essas diferenças. E se eles não se arrependerem, eles estão condenados. Se eu não creio que Deus se fez carne para morrer no meu lugar e pagar pelos meus pecados,
eu estou condenado ao inferno. E não existe STF, não existe Senado, não existe ideologia, não existe igreja, não existe nada nesse mundo que vai mudar isso. É simples assim. Então vamos andar nos slides aqui. Essa aula certamente ela vai se desenrolar em duas, porque eu não gosto de correr com ela. Os irmãos fiquem à vontade aí, os visitantes, né, em quiserem tirar uma dúvida, sempre muito cordialmente uns com os outros, né? Eu permito essa abertura do microfone, a gente debate. Ah, eu não concordo com isso, aí eu vou dar argumento, eu vou falar aquilo, outro, e a gente vai caminhando. Até aqui, queridos, até aqui, um breve resumo, né, do que a gente viu até aqui. A gente viu as questões primordiais, especialmente em relação à cosmovisão. Eu sempre vou trazer esse assunto à baila, né, nessas aulas. A visão que eu tenho do mundo. Como que o mundo faz sentido para mim? Cada um aqui tem uma percepção do mundo. Se amanhã você for no médico com uma determinada dor em tal local do corpo, aí o médico vai pedir uns exames e tal, e fala assim, ó, você tá com câncer no fígado, daqui 6 meses você vai morrer. Como que você vai encarar essa notícia? É a cosmovisão. Alguns vão desesperar, outros vão achar que morreu, que não existe nada depois da vida. Outros vão acreditar que Deus se fez carne, habitou entre nós e pagou pelos nossos pecados. Vão entender que o pecado traz as doenças, as mazelas, a depressão, a angústia, mas vão saber digerir essas notícias, né? Então a cosmovisão ela é fundamental para como nós vamos nos comportar diante dos acontecimentos do mundo. Conosco, com os nossos queridos, com pessoas que nós nem conhecemos, como que nós vamos entender o que está acontecendo no mundo. Isso é a cosmovisão. Aí nós vimos também, né, o que as escrituras dizem de Jesus, nós começamos a traçar um caminho, né? Quem é Jesus, né? O que Jesus diz sobre a Bíblia, aí nos slides passados a gente viu, né? O que a Bíblia diz sobre Jesus, o que Jesus diz sobre a Bíblia. Aí nós vimos esse documento chamado Bíblia, um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós vimos ali a sequência, né, das histórias bíblicas e qual o propósito da Escritura, que é dar toda a glória a Deus, mostrar que o ser humano está condenado, que ele não pode se salvar, e que Deus providenciou salvação para que nós pudéssemos crer que ele enviou o próprio Filho. E Cristo e as Escrituras são, no final aí, o último ponto, né, inseparáveis. Cristo é o autor das Escrituras. Cristo estava no Gênesis, Cristo estava no Êxodo, Cristo estava em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Josué, em Ruth, em Juízes, e assim vai. Cristo está na Escritura inteira, porque ele é Deus eterno para todo sempre. Amém. Ele é o autor da palavra dele. Esse fenômeno que está acontecendo agora, né? Ah, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto da Bíblia, não. Isso é a coisa mais demoníaca e diabólica que alguém pode dizer. Ah, eu amo Jesus, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Pô, pera lá, ué. É a mesma coisa de eu amar minha esposa e mandar ela calar a boca dentro de casa. Eu não suporto sua voz, mas eu te amo. Não faz sentido isso. É isso que muitos dizem de Cristo quando falam que não gostam da Bíblia, mas gostam de Jesus. Não entenderam nada, tá? Estão na escuridão, estão tateando e ainda mortos em delitos e pecados. Sobre cosmovisão ainda, queridos, nós vamos ter três principais entendimentos de quem é Deus. A aula de hoje é sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você pergunta para qualquer pessoa no mundo, quem é Deus? Uns vão dizer, eu trouxe aqui os três principais ramos, tá, de entendimento, que podem se ramificar ainda mais. Mas, geralmente, essas pessoas, quando abordadas, seja de que raça for, de que cultura for, de que lugar do mundo for, de que religião for, elas vão ter três entendimentos básicos. O primeiro deles, quando eu perguntar para alguém quem é Deus, uns vão dizer que Deus não existe. E que não há nada além da terra, não há nada além da matéria. Tudo é matéria, tudo é energia.
Tudo se resume a essa caixa fechada que é a natureza. Não há nada que transcende a natureza. Tudo se resume ao aqui e agora. E quando nós morremos, essa nossa consciência e a nossa materialidade, elas simplesmente são aniquiladas. Eu deixo de ser. Eu passo a não existir mais. Essa é a visão materialista, naturalista, geralmente muito defendida pelo marxismo, né, o comunismo, hoje tão em voga, e defende essa posição. Tudo é matéria. É o conhecido materialismo dialético histórico. Tudo se resume à matéria e à natureza. Isso tem acabado com o ser humano, especialmente os nossos jovens. Eles ficam sem saída. A alma humana, ela por natureza, crendo ou não crendo em Deus, ela busca algo fora de si. E quando eu tiro essa possibilidade, especialmente da juventude, é onde nós vemos casos de suicídio, de depressão, de angústia, porque não conseguem externalizar aquilo que naturalmente eles são. Eles são imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos combater veementemente essa visão, porque isso aí tem destruído pessoas adultas, velhos, mas especialmente jovens e crianças. A falta de esperança em alguma coisa por vir. Nós estamos chegando numa situação, queridos, que hoje a gente vê muito apoio da mídia, da academia, às religiões de matriz afro e asiáticas, por exemplo. Mas vai chegar um tempo, Jesus falou desse tempo de extrema angústia, vai chegar um tempo que os nossos filhos vão chegar na universidade. Imagina um adolescente que é da religião do candomblé. Aqui eu não estou julgando se é certo, se é errado. A gente sabe que existe. Existem pessoas que são evangélicas, existem pessoas que são espíritas, existem pessoas que são do candomblé, existem pessoas que são da Umbanda. Qualquer religião que a pessoa tiver, ela vai chegar numa universidade e vai ter um professor ali que vai dizer para ela assim: "Ih, você acredita nesse negócio de religião ainda? Seja qual for, tá?" Hoje eles puxam muito o saco das religiões de matriz afro e de matriz asiática, porque querem destruir o cristianismo. Mas vai chegar um tempo em que qualquer tipo de manifestação religiosa, seja ela qual for, vai ser veementemente rechaçada por essa visão materialista histórico-dialética. Vide o que acontece na China. A China não tem esse negócio de umbanda, de candomblé, de religiões fora daquelas que o Estado autoriza. Então aguardem, porque isso virá. É o ateísmo que a gente chama, né? Não tem Deus. Uma outra visão que é muito difundida nos nossos dias é esse segundo ponto aí, ó. Quando alguém for perguntado, né? Você acredita em Deus? Eu até acredito que Deus existe, mas ele é aquela velha frase assim, né? Ele deu corda no universo e deixou o universo seguir o curso dele, e ele não se envolve mais com o universo. Ele fica de longe olhando. Isso é outra visão satânica também de Deus. Porque é algo muito mais profundo do que Deus só criou todas as coisas e deixou a coisa correr. Não. Essa visão que é conhecida como deísmo com D de dado, tá? Porque nós vamos ver o teísmo daqui a pouco com T de tatu. Aqui nós estamos tratando agora do deísmo com D de dado. Essa visão não é meramente que Deus fez o universo e deixou o universo por sua conta própria e se afastou do universo. Essa visão, ela renega qualquer possibilidade de Deus se revelar ao mundo por meio escrito, por uma Bíblia, por exemplo. Deus pode ser conhecido, de acordo com essa visão, pela natureza que ele criou, pelas coisas criadas, ou pelo entendimento, pela lógica. Mas Deus não entrega uma revelação escrita. Isso para quem defende essa visão, é algo até infantil.
Algo pueril. Como assim Deus escreveu uma Bíblia? Deus entregou uma revelação para pessoas escreverem? Isso não existe, não. Deus pode ser conhecido pela criação que ele fez lá no início do universo. Geralmente essa visão, ela admite que houve um Big Bang, que o universo tem bilhões de anos. Nós vamos ver que isso está errado. Eles admitem que a Terra, que o ser humano é uma evolução de uma ameba e que tem não sei quantos milhões de anos a evolução na Terra. Essa visão destrói qualquer possibilidade de Deus se revelar aos seres humanos por meio de escritura. Isso é grave, porque renega a palavra. Isso é gravíssimo. Eles renegam a palavra. Então perceba, a primeira turma diz que nem Deus existe. A segunda é como se fosse mais moderado, né? Não, Deus até existe, mas ele não entrega a Bíblia, não. A gente que tem que descobrir Deus. Geralmente, hoje em dia tem esse curso aí nas faculdades, né? Como é que é? Ciências da religião. Ciências da religião defende que o ser humano vai estudar Deus e ele vai descobrir, mediante as manifestações religiosas do mundo, os fenômenos religiosos, aí ele vai tentar entender Deus. E vai tirar da cabeça dele aquilo que ele acha de Deus. É outro estrago que a gente tem aí sendo divulgado nos nossos dias. E tem outros também que vão tentar dar uma melhorada nisso aí e vão dizer assim, é algo mais místico, né? Algo mais oriental, especialmente religiões de nova era, mistura muito com isso aí, ó. É o cristianismo com religiões asiáticas, geram essas religiões de nova era que são conhecidas. Eles vão dizer que Deus é tudo. Tudo faz parte do ser divino. Cada um de vocês é Deus, a árvore é Deus, o cachorro é Deus, tudo é Deus. É uma espécie de panteísmo que a gente chama. Também está errado. E isso é muito difundido, especialmente na elite, a elite artística, né? Os globais, os atores, eles gostam desse tipo de religião. E geralmente tem uma droguinha misturada ali no meio, um chazinho que deixa a pessoa meio doida, uma maconha, algo para levar a pessoa a um êxtase, alguma coisa assim. São religiões de nova era. Também tá errado. Também tá errado. Deixa eu chamar meu slide aqui, que eu perdi ele aqui. Vamos lá. Então, o que a Bíblia nos diz sobre Deus? As Escrituras nos explicam que Deus existe, não é o ateísmo que está certo, que Deus se revela de forma objetiva por Escritura, não é como defendem os deístas, né, que nós podemos nos achegar a Deus mediante a pesquisa, mediante o empirismo, o uso da lógica, está errado. A Bíblia nos diz que Deus ele se revela objetivamente por meio escriturístico e que Deus ele é único no seu ser. Todo o resto é criatura, é criação. Então nada se mistura com Deus. Também colocando esse panteísmo, essas religiões de nova era para fora. Tá errado. Então percebam, até aqui nós vimos que existe Deus, ele se revela e ele é um ser único. Homens, árvores, animais, anjos não se misturam com Deus. Eles não são Deus, eles são criatura. Isso é fundamental nós entendermos. Se você conseguir colocar isso na sua cabeça, quando chegar ventos de doutrinas, você vai conseguir contrastar, você vai falar assim, uai, mas isso aqui está dizendo que o ser humano é Deus, ou isso aqui está falando que Deus não se revela, você vai conseguir colocar em contraste e vai entender, ó, isso aqui está errado, porque a Bíblia não ensina assim, não. A Bíblia ensina que existe um Deus, que ele se revela e que ele é único em seu ser. O resto é criação. Vamos caminhar então para conhecer esse Deus que existe, que se revela e que não se mistura, não se confunde com a natureza, mas ele se revela a essa coisa que ele criou por meio da palavra dele. Queridos, até aqui tudo ok? Podemos caminhar? Eu vi o Alex dando um joinha ali, Dona Geraldina também deu um joinha ali, vamos caminhar.
Quem lê para nós esse texto em tela aí? Me ajuda aí que nós vamos dividir aí a correria. Quem abre o microfone aí lê para nós. Deus é espírito, queridos. Deus é espírito. Leiam, por favor. Eu posso ler aqui. Jesus respondeu: crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. Muito obrigado, Alex. Queridos, Deus, desde a queda, e nós vamos ver pecado, né, mais para frente, ele não deixou de se revelar à humanidade. Ele não abandonou os seres humanos. E no Antigo Testamento nós vemos Deus se revelando por meio de rituais, por meio de sacrifícios, por meio de um templo. Existia um templo em Jerusalém, que até é objeto dessa discussão, né, entre a mulher samaritana e Jesus Cristo, né? Porque em Samaria, que é a capital do Reino do Norte, foi construído no Monte Gerizim uma réplica do Templo de Jerusalém, porque havia uma rusga entre os samaritanos e os judeus. Os judeus era como se fosse a raça pura, né, do povo de Deus, e os samaritanos eram uma mistura de judeu com outros povos. E eles não se davam muito bem. E o samaritano, para fazer mais raiva ainda, em vez dele ir em Jerusalém adorar a Deus, porque era lá que Deus tinha que ser adorado, eles construíram um templo da cabeça deles, imitando o templo de Salomão. E eles prestavam culto ali, em Samaria. E essa mulher traz essa questão para Jesus, né? Eu vejo que o senhor é profeta, porque Jesus fala com ela: ó, mulher, você já teve 5 maridos e esse que tá com você não é seu marido, não. Aí isso foi em resposta a um pedido que Jesus fez. Jesus vira para a mulher e fala assim: vá lá e chama seu marido. Aí a mulher humildemente fala com ele. Ela abre o jogo. Falou: Senhor, eu não tenho marido, não. Em vez dela tentar inventar uma coisa ali, né, tentar dar uma desculpa, ela rasga o verbo. Falou: Senhor, eu não tenho marido, não. Aí Jesus, de uma forma até assim, elogiando a sinceridade dela e não o pecado dela, né? Jesus vira e fala assim: disseste com verdade. Realmente você não tem marido, não, porque você já teve 5 e esse que tá com você agora não é seu marido. Aí a mulher fica espantada dele revelar dela a vida dela, né? Aí ela: eu tô vendo que isso é profeta. E ela não tinha entendido ainda quem era Jesus. Mas ela viu que tinha alguma coisa ali que era surpreendente naquele homem. E aí ela traz essa dúvida. Vai, Senhor, e onde que é certo adorar então? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Aí Jesus vem com essa fala e olha, é como se Jesus estivesse explicando assim: olha, até aqui Deus exigiu que existisse um templo, existisse uma arca da aliança, que sacrifícios fossem feitos, que tivessem sacerdotes que fizessem a mediação entre Deus e o povo. Tinha todo um ritual cheio de fumaça, cheio de luzes, cheio de movimentos que deveriam ser feitos. Mas Jesus disse assim: agora chegou o tempo, agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em verdade e em espírito. Porque Deus é espírito. Aí nós até entendemos a motivação do segundo mandamento. O segundo mandamento, ele diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não devemos adorar, não devemos tentar imaginar como que Deus é. Por quê? Porque Deus é espírito. E se eu tento imaginar Deus de alguma forma, eu estou gerando uma mentira. Porque a minha mente ela é pecadora e eu vou gerar algo pecaminoso. Por isso que Jesus vira e fala: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então até mesmo, alguns ficam chocados com isso, né? Até mesmo quando eu leio a Bíblia, olha irmãos, olha o que eu estou falando aqui. Quando eu leio a Bíblia
e eu imagino Jesus Cristo ali lendo os evangelhos, eu faço isso, tá? Eu admito, eu faço isso. Quando eu imagino Jesus na minha mente, eu tô pecando. E alguns vão até falar assim, mas eu imagino Jesus, mas eu não tô adorando, não. Só tô imaginando ele ali de forma didática. Ou eu só tô desenhando Jesus nessa revistinha aqui para ensinar meu filho de forma didática. Então nós temos um problema aí. Porque se eu tô desenhando ou imaginando Jesus, ele é Deus. Então, não tem como eu estar diante dele sem ser em atitude de adoração. Se eu estiver diante dele não adorando, eu estou pecando. Porque eu estou diante de Deus. E se eu assumo uma atitude de adoração, eu assumo uma atitude de adoração diante daquilo que a minha mente ou a minha mão desenhou, a minha mente criou. E eu vou pecar, porque isso é proibido. Eu adorar por meio de uma imagem. Então, isso só mostra a gravidade do pecado que há em nós. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que Jesus está dizendo para essa mulher. E é isso que nós, quando cercados pelos mandamentos de Deus, nós temos duas opções. Ou eu vou tentar arrumar uma desculpa, mas não é bem assim não, e tal, e vou continuar em pecado, com o coração duro. Ou eu vou reconhecer diante de Jesus Cristo e falar, Senhor, realmente eu sou um pecador, porque nem obedecer o seu mandamento eu consigo, e eu tento. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que me ouvem, que é uma desobediência dolosa que você está fazendo por querer, não. Você imagina, aqui continuando no segundo mandamento, né? Você imagina Jesus Cristo até sem querer imaginá-lo. Isso é para mostrar a gravidade do pecado que está em nós. E se eu confesso a Jesus Cristo e falo, Senhor, eu estou pecando, mas tem misericórdia de mim, Ele perdoa. E Ele vai caminhar com você. Porque você reconheceu que a lei dele é santa e Ele fala a verdade. E aí você vai entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Eu não tenho como. Ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem mão. Um espírito não tem corpo. Ele não é matéria. Ele é imaterial. É disso que está falando aí. Deus, ele é espírito. Começa aí. Nada nesse mundo que nós, qualquer um, tentemos produzir para tentar simbolizar Deus, vai simbolizá-lo da forma santa e correta que ele exige. Porque sendo criação nossa, vai estar corrompido pelo nosso pecado. Vamos continuar, queridos. Quem lê para nós aí? Cadê Luísa? Luísa tá aí, ô Luísa. Luísa é minha auxiliar aqui nos estudos. Cadê o microfone? Se não der, não tem problema não, viu? O Alex tá aí também, ele tá me ajudando muito aí nessas aulas. Luiz ou Alex, ou qualquer um que quiser, leiam, por favor. Me ajudem nisso aí. Tem a Ellen também. A Ellen já abriu o microfone. Tranquilo, Luiz, eu vi aqui que você tá sem microfone, não tem problema não. Pode ler, Ellen. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Queridos, muito obrigado, Ellen. Tem duas observações desse trecho sensacional. Em seu próprio ser, Deus é infinito por si e em si. Deus ele não depende de nada, ele não é contingente. O que é ser contingente? Nós, seres humanos, dependemos de algumas coisas. Por exemplo, tira a água da gente.
Se tirar a água da gente morre com 3 dias, se eu não me engano. Tira a comida. Tira o sol, a luz do sol. Se a gente ficar sem sol, a gente vai definhando. Pode ser que alguns meses a gente morra. Então nós somos seres que dependem de outros seres, de outros constituintes da natureza. Deus não. Deus ele é autossuficiente. Esse atributo de Deus chama aceidade. Aceidade significa que Deus não depende de nada, ele é autoexistente. E isso se manifestou quando ele vira para Moisés. Moisés pergunta, né? Senhor, quem que eu vou dizer? Qual que é seu nome? Deus não fala assim, eu chamo Marcelo, eu chamo José, eu chamo João. Não. Deus diz e fala assim, o meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou. É algo assim tão sublime, tão espetacular, tão nobre. Eu sou o que sou, Moisés. Você vai até Faraó e vai dizer assim, eu sou, me enviou a vocês. Você imagina Faraó diante de Moisés e Moisés ele fala assim, Faraó, eu sou, me mandou até vocês. Esse é o nome de Deus. E aqui entrando com algumas curiosidades, né? O nome de Deus ele é formado por 4 letras. Essas letras em hebraico, né? Yod, Re, Vav e Re. É chamado de os 4 tetragramas. Tetragramas, palavra difícil de falar, né? E o hebraico, queridos, ele tem 24 letras que são consoantes. O hebraico não tem vogal. Olha que coisa, né? Talvez eu acho que a gente vai ver alguma coisa sobre as línguas originais quando a gente for falar mais da Bíblia. Mas o hebraico, ele só tem consoantes. Não é, cuidado, tá? Não é que o hebraico não fala vogal, porque não tem como nenhuma língua não consegue falar sem vogal. A não ser que existem algumas tribos na África que elas têm as línguas por meio de tics, eles conseguem conversar, eles conseguem identificar essa maneira de falar, né, com a língua. Mas, basicamente, toda língua precisa de vogal para poder ser vocalizada. A vogal é para isso, é para você vocalizar. Só que o hebraico não registrava, ele não tinha grafia das vogais. Eles só registravam as consoantes. E a gente acha isso absurdo, né? Como assim nós vamos escrever sem vogal? Não tem jeito. Meus queridos, é o que você mais faz no seu WhatsApp, é escrever sem vogal. Quando você vai escrever você, por exemplo, você não escreve VOCE, você escreve VC. Isso é uma linguagem consonantal. Você fala você, mas você escreve VC. Também, por exemplo, TBM, você não escreve TABEM. Você tira o A e o E e escreve só TBM. E uma série de outras palavras em português que você tira as vogais e escreve sem problema nenhum. E assim era o hebraico. Só que o hebraico ele teve um problema que ele quase se perdeu, tá? Porque justamente por não registrar as vogais, quase que se perdeu a vocalização do hebraico. Aí houve um trabalho de estudiosos em hebraico ali no século X depois de Cristo, chamado massoretas. E esses massoretas eles começaram a colocar sinais de vocalização para que a língua não se perdesse, para que eles conseguissem... Porque existiam palavras que elas eram iguais, só que a vocalização era diferente. Por exemplo, se eu escrevo VC, eu sei perfeitamente que é você. Tem um O e tem uma letra E. Só que poderia ser, sei lá, vou inventar uma palavra aqui, né? Vacê ou vi só. O hebraico começou a perder algumas palavras. E o nome de Deus foi uma das palavras que foram perdidas. Ninguém sabe vocalizar o nome de Deus. Por incrível que pareça. E é o que Moisés está falando com aquele povo lá, quando ele vai tirar esse povo do Egito. E Deus vira para ele. Há uma especulação que é Yehová, a maneira, né? Só que ninguém tem certeza disso. Alguns dizem que é até a aspiração e expiração o nome de Deus, que é assim que se fala.
Não sei se está dando para escutar no microfone, é. Ó, pra você ver, é aquele momento. Há até algo, uma maneira de se falar do nome de Deus que é até muito bonita, mas a gente tem que ter cuidado com essa coisa, né? Que quando uma pessoa nasce, ela toma o fôlego de vida ali, chora, né? O bebezinho, né? E chora. Ou quando ela vai morrer, o último suspiro dela é o nome de Deus que ela está pronunciando. Mas enfim, ninguém sabe. E é esse nome que Deus está falando com Moisés. Diga que eu sou. Uma outra curiosidade para a gente prosseguir também, quando nós vamos estudar português, e a gente vai estudar como que chama, gente? Quando a gente pega um verbo, e me fugiu a palavra aqui agora, e a gente vai fazer eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente vai declinar o verbo. Conjugar o verbo. A gente começa na primeira pessoa, depois a segunda pessoa do singular, depois a terceira pessoa do singular, depois a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Geralmente toda a língua ocidental é nessa ordem. O eu está em primeiro, e depois o tu, o eles, o nós, o vós e o eles. No hebraico não é assim não, viu? No hebraico começa pela terceira pessoa do singular. Porque Deus se apresenta, é ele. Aí o hebraico é ele, tu, eu. É interessante isso. Eles aprenderam assim. É Deus, é ele. Depois tu e depois eu. Muda até a percepção, né? Antropologicamente, o nós, o eu, né? Ele sai do centro e Deus entra no centro. É assim que se faz. Então Deus, ele é o eu sou, o autoexistente. E uma outra coisa que eu queria levantar desse texto aí, né, de Êxodo, é que Deus fala com Moisés assim: eu vou dar um sinal para vocês, Moisés. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me adorar, vocês vão prestar um culto aqui nesse monte. A igreja do Senhor é o maior sinal que Deus existe nessa terra. Em todo lugar onde o povo de Deus se reúne em culto, em adoração a Deus, é o cumprimento dessa promessa de que Deus resgatou cada um aqui do pecado do Egito, e essa pessoa que ele resgatou está cumprindo o sinal. Por isso que é muito perigoso quando a gente vê assim: ah, mas eu adoro Deus sozinho em casa. Então você não faz parte dessa promessa que Deus fez. Você criou um Deus na sua cabeça, juntou um pedaço de Bíblia aqui, um pedaço de Bíblia ali, juntou uma opinião de uma outra religião, alguma coisa assim, e você criou uma religião para você, que não é a cristã. Porque a religião cristã, bíblica, ela demanda o ajuntamento público do povo de Deus, porque é a promessa de Deus sendo cumprida. É a bênção do Senhor, o povo dele junto. Vamos prosseguir, queridos. Nós vamos ver mais sobre isso quando a gente estudar eclesiologia. Quem abre o microfone e lê para nós? Vai lá, Alex. A Ellen leu, vai, por favor. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus. E o que você pode fazer? E o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo. E o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Jó 11, 7-9. Esse texto de Jó e centenas de outros textos que seguem essa linha de argumentação derruba por terra qualquer possibilidade carnal de um ser humano conhecer a Deus. Nós somos pecadores, caídos, limitados, temos uma visão curta das coisas, temos uma consciência da própria existência muito curta. Como que nós vamos descobrir aquele que é infinito? Aquele que não tem limite? O Todo-Poderoso, aquele que tem o conhecimento mais alto que os céus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Como que nós vamos desvendar as profundezas desse ser? É sem qualquer possibilidade de, por exemplo, aquela afirmativa que nós vimos lá no início, né, do deísmo, né? Ah, eu conheço a Deus pela criação e pela minha razão. Isso aqui e diversos outros textos pela Escritura já derruba qualquer possibilidade disso funcionar. Esse é Deus. Ele é
incompreensível, mas é cognoscível. O que isso significa? Deus está além da nossa compreensão, mas ele pode ser conhecido. Ele é cognoscível, porque ele se revelou. Paulo vai falar isso em Romanos 1. Aquilo que de Deus se pode conhecer porque Deus se revelou a nós. Naquilo que ele quis que nós o conhecêssemos, ele se apresentou para nós. Especialmente o Deus Salvador. Quem lê para nós? Ellen, abre de novo aí e lê para nós. Tá dando para escutar? Tá. Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia antes de ele se estabelecer em Harã. Queridos, essa palavra de Estevão, ela é tão significativa. Até Gênesis capítulo 11, o primeiro livro da Bíblia, Deus ele se revelou de uma forma muito inconstante. Não entenda essa palavra inconstante como algo ruim, tá? Porque geralmente inconstante, essa pessoa é muito inconstante, soa de uma forma pejorativa, né? Inconstante aqui é no sentido de que Deus ele foi se revelando de forma esparsa. Ele se revelou a Adão e Eva, ele se revelou a Sete, a Enoque, a Matusalém, a Noé. Até a Torre de Babel não havia algo mais sólido em relação a Deus e a sua revelação aos homens. Em Gênesis 12, Deus se revela a Abraão como o Deus da promessa. Ali em Abraão é um ponto fundamental da Escritura em que Deus vira para Abraão e faz uma aliança com Abraão. E de forma objetiva, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E ali a gente já consegue entender assim, olha, se todas as famílias da terra vão ser abençoadas, nem todas as famílias da terra são do sangue de Abraão. Nem todas as famílias da terra são descendência do sangue de Abraão, do DNA de Abraão. Então há algo além nessa promessa. Aí Paulo vai explicar. Paulo explica. Porque não é aquele que é do sangue de Abraão que é abençoado. É aquele que é da fé de Abraão. Aquele que acreditou como Abraão acreditou. E Deus, em Abraão, ele se mostra como Deus glorioso e que faz uma aliança com um povo. Um povo que acredita como Abraão acreditou. Então aqui já mostra que não é aquele que é do sangue de Abraão que é salvo, mas é aquele que exerceu fé, igual Abraão exerceu. Vamos continuar. Lê para nós, ô Alex, por favor. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus é digno de honra e poder que ninguém jamais viu. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade, ele é glorioso. E Paulo vira para Timóteo e mostra para ele: Timóteo, a única forma da gente manter essa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo é se a gente guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus. Guarda a palavra, guarda o testemunho, guarda o mandamento. É só isso que vai nos livrar de corromper a majestade de Deus, a forma da nossa imaginação que é corrompida, que é caída. Porque Deus é digno de honra e poder. Olha como que ele termina, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele, a esse Deus, honra e poder eterno. Amém. Vamos continuar, queridos. Ellen, lê para nós. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, eu creio que esse texto foi o texto que levou à minha conversão. Tem pessoas que lembram de uma forma muito dramática quando elas se converteram. Tem pessoas que não, especialmente pessoas que nasceram em lar evangélico. Elas vão caminhando na vida, em algum momento o Espírito Santo toma o coração delas e elas não têm esse encontro dramático com Deus, né? Eu não lembro o episódio da minha conversão de forma assim muito clara, mas eu lembro que quando eu li esse texto de Mateus foi quando eu entendi que eu não era filho de Deus. Eu já estava na igreja há algum tempo, estudando a Bíblia, e eu achava que eu, obedecendo a Deus, eu era filho dele. Ah, eu obedeço os mandamentos, então eu sou filho de Deus. Só que esse texto aí me derrubou. Esse texto aí me mostra o que Deus exige de nós. Ele exige a perfeição. Tá no final aí, ó. Jesus fala assim, olha, seja perfeito como é o vosso Pai Celeste. Porque é um texto muito bonito, né? Ó, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo, ore pelos que te perseguem. Aí eu olhei isso aqui e falei assim, meu Deus, Jesus fala aqui, olha, eu vou passar o mouse em cima aí, ó. Vocês estão vendo a bolinha aí, né? Se eu amar o meu inimigo, se eu orar pelo que me perseguem de forma perfeita, sendo perfeito, então eu vou me tornar filho de Deus. De forma honesta, eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu até posso tentar amar meu inimigo, orar pelos que me perseguem, mas se isso é condição, eu ser perfeito para eu ser seu filho, então eu não sou seu filho. Porque eu não sou perfeito. E aí a ficha foi caindo, o meu castelo foi sendo derrubado. Aí eu prestei atenção no Sermão do Monte, Jesus Cristo falando assim, ó, está escrito, em outra parte do Sermão do Monte. Não matarás. Aí eu não matei ninguém, então eu sou filho de Deus. Mas aí Jesus vira e fala assim, só que se você odiar uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Eu já odiei centenas de milhares de vezes. O mesmo Sermão do Monte fala assim, não adulterarás. Eu tenho 26 anos de casado, eu nunca adulterei. Eu sou um homem justo. Eu não sou igual esses adúlteros aí que adulteram. Aí Jesus vira e fala assim, mas se você adulterou, se você desejou uma mulher no seu coração que não é a sua, você já adulterou. Aí eu entendi. O que é adultério? Não é só o ato cometido. É o que eu sou. Eu sou um adúltero. Porque eu já olhei para uma mulher estranha e já desejei ela no meu coração. Então Jesus Cristo foi me destruindo e não sobrou nada. Aí eu entendi o que é arrependimento. Eu entendi o que Deus exige de mim. Ou eu vou ter que ser perfeito, o que eu não consigo ser, ou eu vou ter que ter fé em Jesus Cristo. E por meio dele ser salvo. E por meio dele eu posso obedecer a Deus, mesmo que de forma fraca, mesmo que errando às vezes, mas o Espírito Santo me deu condição de eu amar a lei de Deus e querer que a lei de Deus seja cumprida de todo o meu coração, sabendo que se eu errar, Deus não me condena mais, porque eu não me justifico diante de Deus pela lei. Eu me justifico diante de Deus por Jesus Cristo. Deus é perfeito e requer perfeição. Ou você vai confiar na perfeição de Cristo, ou você vai confiar na sua perfeição. Aí eu queria que levantasse a mãozinha aí
do Meet aí, né? Do Google Meet, aquele que se acha perfeito. Quem de vocês aí se acha perfeito? Eu não vi nenhuma mãozinha levantada aqui. Quem que se acha perfeito? Opa! O Samuel se acha perfeito? Ó, esse homem é santo, hein? Não, pastor, sabe por quê? Foi eu que coloquei aqui, porque teve uma vez que eu vi uma pregação do Hernandes Dias Lopes, Uhum. e ele falou assim, olha, eu tenho uma notícia difícil para dar para vocês, porque o céu é lugar de gente perfeita. Exatamente. Não entra ninguém que não seja perfeito lá. E agora? Aí eu falei assim, mãe, como assim? Aí ele foi e explicou. E quando tem a justificação, né? É como se Jesus colocasse lá a perfeição dele sobre nós, não sei explicar. É isso mesmo. Aí, É isso mesmo. É então, cobertura. isso. Aí eu entendi, ó, então eu posso não ser perfeito agora, mas eu vou ser perfeito para entrar no céu através de Jesus. Eu achei muito Exatamente. legal. Ô, Alex, isso é o cerne do evangelho. Esse é o evangelho. Justificação pela fé. É o que Paulo fala assim, porque o meu justo viverá pela fé. Ele fala isso em Romanos, ele fala isso em Gálatas, fala isso em Hebreus. A única vez que isso é citado no Antigo Testamento, porque as pessoas lá, elas tentavam se justificar pela lei. Aí Abacuque, o profeta Abacuque, cita exatamente isso. Porque o meu justo viverá pela fé. Esse é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. É a justificação pela fé no Filho de Deus. Isso é maravilhoso demais. Vamos continuar, queridos. Vai lá, Ellen, lê para nós aí. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É, glória a Deus. Queridos, Oh, Deus. Paulo citou o Antigo Testamento quase todo aí. Isso tudo está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a explicação do Antigo. Paulo vem tratando na carta aos Romanos, né, sobre a justificação pela fé. Paulo explica que tanto o judeu quanto aquele que não é judeu, chamado de gentio, né, todos os dois estão debaixo da ira de Deus, porque eles não são perfeitos. E aí ele vem explicando durante a caminhada pela carta aos Romanos a maravilha da justificação, quando Jesus ele olha para nós e nos entrega a justiça dele. Queridos, qualquer exemplo que eu der aqui não vai alcançar nunca a completude do que é a justificação pela fé. Mas há uma frase, se eu não me engano, é de Spurgeon. Spurgeon é um pastor batista. Ele vira e fala assim: o evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde achar pão. Você imagina na sua casa aí agora, a gente terminando esse estudo aqui, você tem aí sua comidinha no fogão, tá tudo, né? Você tem o alimento, tudo certinho. Imagina, bate a campainha da sua casa aí, você chega lá fora, um homem com um filho, mal vestido, meio sujo, e ele chorando, ele vira para você e fala assim: você não tem um pedaço de pão para me dar, não? Tem misericórdia de mim? Uma pessoa sem condição nenhuma, sem dinheiro, sem nada. Você olha para essa cena, você vai e entrega a ele um alimento, ou dá a ele um dinheiro para ele comprar um alimento para ele, para o filho dele. E isso já nos emociona, mas isso não chega aos pés do que Jesus fez por nós. Quando nós chegamos diante de Jesus e falamos assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá a sua justiça, porque eu não tenho. Eu não tenho como produzi-la, eu não tenho como comprar a justiça, eu não tenho como fazer nada. Eu te mostro as minhas mãos vazias para o Senhor colocar a sua justiça nas minhas mãos. Isso é justificação pela fé.
Vamos prosseguir, queridos. Já tá quase aqui no slide que a gente para, tá? Aí a gente continua semana que vem. Olha, Deus é eterno, queridos. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Queridos, se já é difícil a gente entender uma eternidade, Moisés coloca duas. Parece até meio irônico, né? Se uma eternidade já é complicado a gente entender, imagina duas. E uma curiosidade, Salmo 90 foi Moisés que escreveu, tá? Um cântico de Moisés que está no livro dos Salmos. É composição de Moisés. Você lê para nós, ô Alex, por favor? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Obrigado, meu irmão. Deus é onipotente, queridos. Você imagina os anjos clamando a Deus, falando assim: olha, Deus é aquele que foi lá atrás, é aquele que é agora, é aquele que há de vir, ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Ah, Deus pensou numa coisa lá, mas deu errado, agora ele pensou em outra, para tentar isso e aquilo, cheio de artimanha. Não. Deus ele tem um pensamento só. E tudo o que acontece no mundo está debaixo do controle e do domínio dele. Por mais louco que possa parecer para nós, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Meu Deus do céu, que aflição que eu estou passando, que tormento que eu estou passando. Deus está no controle. Ah, eu ganhei uma bênção, Deus me abençoou, passei no vestibular, ganhei um emprego novo. Deus está no controle. Não é à toa que Jó vira e fala para a esposa dele, né? A esposa dele, vendo a situação de Jó, fala assim: se ainda adora esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Deus fala para ela: você fala como uma louca. Se a gente recebe a bênção da mão de Deus, a gente não vai receber o mal? Deus está no controle absoluto. Por mais que muitas vezes possa doer e a gente possa não compreender. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, de 1 a 7. Deus é onipresente e onisciente, irmãos. Muitas vezes a gente vê uma palavra dessa e a gente pensa assim: então para que eu oro? Deus já sabe tudo, para que eu vou orar? Você ora a Deus especialmente para que ele faça você acreditar nisso que você está falando. A gente vira e fala assim: ah, Deus sabe tudo. A gente não acredita nisso não, o pecado não deixa. A gente acha que a gente que está no controle das coisas ainda. A gente sofre, a gente fica ansioso. Porque se a gente cresce que Deus está no controle de tudo, a gente não tinha ansiedade, não. Quem aqui pode dizer que não é ansioso? Que não está preocupado com alguma coisa? Então a gente ora especialmente: Deus, me faz acreditar que o Senhor é isso aí que a sua palavra está dizendo. Muda o meu coração, Senhor. Porque assim eu posso acreditar. Porque se Deus não mudar, não adianta. Diga, Ellen. Pastor, quando a gente entende, né, que isso é uma bênção na vida da gente, a gente ter essa intimidade com o Senhor em oração e ter essa intimidade de poder orar qualquer hora do dia, em qualquer momento na vida da gente, isso vira uma chave na mente da gente. Isso é Eu acho que é a libertador. verdadeira noia, né? Isso é libertador. Nossa, não, na vida do cristão isso é surreal. Aí você Nossa, assim, você passa a entender, inexplicável. você passa a entender que não deve viver pela circunstância. Ah, se meu sentimento tá bem, eu tô agradável e tal,
aí tá tudo bem. Ah, não, aconteceu uma coisa ruim, aí eu desmorono, eu começo a murmurar, não sei o quê. Isso é pessoa instável, ele vive pela circunstância, por aquilo que acontece ao redor dele. Quando você compreende que Deus está no controle, você passa a viver pela fé e não pela circunstância. E a vida fica mais leve. Você passa a andar menos angustiado, menos preocupado. Você passa a confiar mais em Deus. Vamos seguir, queridos. Quem lê para nós? Eu esqueci quem foi o último, se foi a Ellen ou o Alex. Agora é eu. Então lê para nós, a Ellen. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Queridos, Deus é justo. Isso deveria nos apavorar. Você já imaginou você chegar diante do tribunal de Deus, virar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é justo, pode me julgar segundo a minha justiça? Você já imaginou Deus pegar todos os pensamentos que já passaram na sua cabeça, todo o mal que você já desejou para alguém, toda a inveja que você já teve, todo o desejo de morte que você já teve para alguém, toda a lascívia, luxúria, pornografia? Tem pessoas que viram quando você fala de Deus, de religião, a pessoa vira e fala assim: ah, mas Deus conhece meu coração. Falo, meu querido, esse é o problema. É exatamente esse o problema. Deus conhece. A pessoa fala isso, parece que ela não tem noção do que ela está afirmando ali. Porque Deus é justo. E o que você espera de um juiz que é justo, que é bom? Que ele julgue. E se Deus nos julgar de acordo com a lei dele, quem aqui vai subsistir? Esse é o Salmo. O salmista fala isso no Salmo 130. Senhor, se observar a iniquidade, quem que vai subsistir nesse mundo? Mas em ti está a misericórdia para aqueles que te temem. Aqueles que acreditaram, ó, Deus é justo. Então eu não posso me apresentar diante de Deus, porque ele é justo e eu não. E por fim, queridos, o último slide de hoje, e semana que vem a gente continua, tá? Você lê para nós, Alex? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Aproveitando a sua palavra, Alex, você entendeu a justificação, né? Aí muitas pessoas também falam assim: ah, já que é Deus que salva, eu não preciso fazer nada, então eu vou pecar, vou aproveitar, né? Já que o meu pecado, ele mostra a graça de Deus, vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. É o que falaram com Paulo na carta aos Romanos. Paulo trata disso. Paulo vira e fala assim: a condenação dessa pessoa que pensa assim é justa. Ela não entendeu o que é Deus, o que é graça, o que é justiça. Por quê? Porque olha o que o autor aos Hebreus diz. Nós vamos reter essa graça e aí nós vamos servir a Deus de um modo agradável. Mesmo a gente sendo fraco ainda, a gente não conseguindo ser perfeito nessa vida, nós vamos ter reverência, nós vamos ter santo temor, nós vamos nos santificar, porque Deus é um fogo consumidor, queridos. Essa figura de um Deus justo, de um Deus que julga, as pessoas, não, isso é o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, não é assim não. Isso aí é Novo Testamento, viu? Um dos últimos livros do Novo Testamento. Deus é fogo consumidor que devora todo o pecado, toda a injustiça. E se nós não estivermos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, ele vai olhar a nossa justiça e ai de nós. Ele é fogo consumidor. Diga a ela. Ah, não, essa pergunta veio assim na minha mente agora. Muitas igrejas e algumas músicas falam sobre descer o fogo. É para condenação, não é? Ô Ellen, eu sou um camarada muito sensato, tá? Deus ele fala de um fogo que purifica o servo dele. Deus fala de um fogo que santifica, que limpa o pecado e que produz santidade naquele que foi salvo. Mas ele fala de um fogo
condenatório, especialmente aquele texto de Mateus capítulo 3, que os fariseus vinham ao encontro de João Batista, e João Batista vira para eles e fala assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Deus suscita dessas pedras aqui filhos de Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Deus vai recolher o trigo dele para o celeiro, mas o joio, a palha, ele vai recolher e vai julgar em fogo inextinguível. Então há o fogo da condenação eterna. E se você não souber muito bem que fogo que você está pedindo, muita gente usa esse texto de Mateus 3 para falar assim: ô, manda esse fogo. Eu não quero ele não, porque o fogo ali é de condenação. O texto é muito claro. O texto é claro. Você entendeu? Então, a gente tem que ler a escritura e falar qual que é esse fogo que está pedindo. Se for o fogo que purifica o servo de Deus, esse eu quero. O fogo da aflição, que vem para mostrar aquilo que a gente é e que vai produzir santidade. Deus muitas vezes manda a aflição para a gente se humilhar. Muitas vezes a gente tá achando que a gente é muita coisa e Deus vai falar: espera aí que eu vou baixar a bola dele, que tá com a bola muito alta. Ele vai e manda uma aflição, manda uma perseguição para a gente se colocar no nosso lugar. Esse fogo da aflição é o que Pedro fala, né? Por que vocês estão estranhando o fogo que vem vos provar como se algo extraordinário fosse? Deus avisou que ele ia mandar esse fogo no meio do povo dele para produzir santidade. Mas o fogo condenatório eu tô fora dele. Diga, Alex. Eu também. É, exatamente. Esse fogo que o pessoal coloca nas músicas, né, que os pentecostais eles falam muito, é por conta daquela passagem de Pentecostes que fala que línguas como de fogo vieram sobre os discípulos, né? Isso. Eu acredito que seja isso. O problema é que lá teve uma manifestação visível, né? Isso. As línguas de fogo. E aí, eu acho que... Qualquer coisa que a gente criar na nossa mente, o que a gente está fazendo? Aí gera muita confusão. É igual o negócio da língua estranha, né? Isso. Que lá eram idiomas, né? Isso. Nós vamos ter uma aula só dessa questão do dom de línguas, para tirar qualquer confusão. Mas é isso que você falou. É idioma. Eles estavam ali, pessoas da Média, da Capadócia, da Bitínia, da Frígia. E como nós ouvimos esse povo falar na nossa língua materna. Não tem nada de charabacanta, essas coisas, não. É língua materna, é língua inteligível. Mas é isso mesmo. Por isso que eu disse aqui, eu não vou ser leviano, né? Eu vou olhar com olhos bons. Se a pessoa está pedindo fogo que purifica de pecado e que produz santidade, glória a Deus. Mas geralmente o povo está pedindo fogo lá de Mateus 3. Esse eu não quero, não. Queridos, semana que vem nós continuamos. Deus abençoe. Nós vamos passar rapidinho esses textos, sem explicação. E a gente vai continuar desse slide aqui, ó, explicando o que é idolatria. O que é idolatria? Só para deixar vocês com a pulga atrás da orelha, olha, idolatria é adorar outro Deus que não o Senhor, essa idolatria mais grosseira, né? Mas idolatria também é atribuir a Deus qualidades e obras que ele não revelou de si mesmo. Isso é criar outro Deus. Porque a fonte segura é apenas a fonte primária, a que Deus nos deixou, a Escritura. Ah, Jesus Cristo falou isso, falou aquilo, fez isso outro. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. Você está criando um Jesus para você. Que a sua mente criou. Tá errado, é idolatria. Mas semana que vem a gente continua. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.